Keno é o grande reforço do Fluminense para a temporada de 2023. Mas você conhece os outros reforços do Flu para a próxima temporada? Será que eles chegam para serem titulares? Como eles podem render? Foram boas contratações? Então vem comigo bater esse papo sobre esses reforços do Flu. Vamos fazer essa análise juntos. Em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista. Frete grátis do canal 1 ao canal 7 em Santos. Link aqui na descrição. Meus amigos, Keno desembarcou hoje no Rio de Janeiro para fazer exames médicos no Fluminense. O Flu o contratou, o jogador que era do Atlético Mineiro, foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro em 2021, né? O Fluminense o contratou por cerca de 5 milhões e meio de reais, contrato até 2025, né? O Keno, jogador de 33 anos, foi um pedido do técnico Fernando Diniz. Vale destacar aqui o Matheus Martins, o atacante de beirada que vinha jogando nesse time do Flu, foi vendido à Udinese da Itália e aí foi emprestado para o Watford. Udinese e o Watford são times do mesmo dono, então há bastante esse intercâmbio. Mas o Keno, talvez, na minha opinião, a grande contratação do Flu nessa temporada foi um pedido do Diniz. Mas você, torcedor tricolor, conhece os outros reforços do Flu? Como eles podem jogar? Eu separei aqui uma lista dos principais reforços do Fluminense para a temporada de 2023. Vou fazer um compilado desses jogadores, até onde vão os seus contratos, qual o clube que eles estavam e como eles podem se encaixar no modelo de jogo do Diniz. Outro reforço que saiu hoje na mídia é o lateral esquerdo Jorge. O Jorge, que estava no Palmeiras, assinou por empréstimo até o fim de 2023 com o Fluminense. O Jorge não viveu uma situação muito boa no Palmeiras. Ele era reserva do reserva. O Piquerez era o lateral esquerdo titular e o Vanderlan, o atleta da base que foi campeão da Copinha no início desse ano, era o lateral esquerdo reserva. Então o Jorge ficava como essa terceira opção. Era o terceiro lateral esquerdo do time. Então o Jorge viveu momentos ruins no Palmeiras. Teve poucos minutos, né? Vale lembrar que o Jorge começou sua carreira no Flamengo. Foi vendido pouco depois de fazer um certo sucesso na equipe carioca. Ele acabou vendido para a Europa. Voltou para jogar no Santos em 2019 com o Sampaoli e foi muito bem. E após isso, ele voltou novamente para a Europa. Mas por N motivos, ele voltou para o futebol brasileiro para jogar no Palmeiras e teve poucos minutos. O Jorge é o novo lateral esquerdo do Fluminense e acredito que em condições ideais, físicas e técnicas, ele chega para ser titular nesse time. Vale destacar que na última temporada, o lateral esquerdo titular na maioria dos jogos foi o Caio Paulista, um atacante de origem, um atacante de beirada que foi recuado para jogar nessa posição. O Diniz tinha o Cris Silva, mas teve poucos minutos, também não foi bem quando atuou. Então acredito que se o Jorge tiver em condições ideais, ele chega para assumir sim essa titularidade na lateral esquerda. Pode ser um jogador que dê amplitude e profundidade, pode ser aquele lateral esquerdo que que chegue ao fundo para fazer o cruzamento, mas também pode ser aquele lateral que jogue mais por dentro, mais na construção das jogadas, como foi na equipe do Santos. É um jogador de uma qualidade técnica muito boa, mas tem essa questão física. Não se sabe se o Jorge do Fluminense de hoje é o mesmo Jorge de Santos e de Flamengo. A ver como ele vai estar, qual a sua condição. Tecnicamente, se ele tiver em condições boas, é titular sim. E agora na outra lateral, o Guga também, o jogador que era do Atlético Mineiro, foi comprado pelo Fluminense. O contrato dele vai até o fim de 2025. O Guga, na temporada do título do Galo, em 2021, ele era um reserva do Mariano, né? Na última temporada, em que o Galo oscilou bastante, e o Mariano também, o Guga teve um pouco mais de minutos, mas não se firmou no Atlético Mineiro, né? Ele foi contratado pelo Atlético após uma ótima temporada no Avaí,
mas ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha no Avaí. E aí oscilou bastante no Atlético Mineiro e foi contratado pelo Flu. Acredito que a questão do Guga é basicamente a questão do Jorge. Ele também tem um refino técnico bom, principalmente para o elenco do Flu, mas a questão é, o Fluminense vai ter o Guga do Avaí ou o Guga do Atlético Mineiro, que oscilou bastante? Essa é a questão. Acredito que se o Guga tiver em condições boas, físicas e técnicas, ele é titular sim no lugar do Samuel Xavier. Porém, a gente tem que levar em consideração que o Diniz gosta bastante do futebol do Xavier, né? O Samuel Xavier foi titular o campeonato todinho, a temporada todinha de 2022 com o Diniz, é um jogador de confiança dele, mas o Guga, como eu disse, se o Guga tiver em condições muito boas, ele pode sim tomar essa titularidade do Samuel. Caso não consiga, será um jogador para segundo tempo. Aquilo que ele foi no título brasileiro do Atlético Mineiro. Será um jogador para reserva do Samuel Xavier e que pode sim agregar bastante em alguns momentos. Vale destacar que o Samuel Xavier já ultrapassou os 30 anos de idade. E outro atacante de beirada que o Fluminense contratou foi o Lima. O Lima, revelado pelo Grêmio, jogador da geração do Cebolinha, né, nascido em 1996, que não teve muitos minutos no Grêmio e se transferiu para o Ceará. No Ceará, ele viveu o seu auge até aqui, né? Foi bem no Ceará em algumas temporadas. Acho que em 2020 ou 2021, eu não estou me recordando agora. Ele fez um ótimo brasileiro. Em 2022 caiu um pouquinho, assim como boa parte do time do Ceará. Inclusive, o Ceará caiu para a segunda divisão. Mas o Lima é um bom jogador, é um atacante canhoto que pode atuar tanto no lado direito quanto do lado esquerdo. É um jogador que tem um contra um muito forte, tem esse drible, né? É um diferencial, um jogador que quebra linhas com esse drible. Então é um cara que pode agregar muito. Se não no time titular, talvez para entrar no segundo tempo, um jogador para compor elenco, para ser reserva, talvez do Keno. Então eu acredito que tenha sido um bom reforço do Fluminense e vai ajudar bastante ao longo dessa temporada que o Fluminense tem pela frente de Cariocão, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E o último reforço é o zagueiro Vitor Mendes, o zagueiro que estava emprestado do Atlético Mineiro ao Juventude e o Fluminense conseguiu o empréstimo dele até o fim de 2023. É um zagueiro rápido que pode agregar elenco. Eu não sei se ele chega para ser titular, até porque a zaga Nino e Manuel foi bastante firme nessa temporada de 2022, mas o Vitor Mendes é uma outra solução. Pode ser um jogador para entrar em alguns momentos, em outras, dependendo da questão física do Manuel, ele pode ser titular. É claro que o Nino é indiscutivelmente o cara desse miolo da zaga do Fluminense, mas o Vitor Mendes pode revezar sim com o Manuel, a ver a questão física do zagueiro mais experiente. O Vitor Mendes é um zagueiro um pouco mais rápido, ele pode dar essa velocidade, ele tem uma recuperação maior que o Manuel e também tem uma bola parada, né? A estatura dele é bastante alta. Então o Vitor Mendes que chegue no primeiro momento para ser titular do Flu, mas ele pode agregar bastante no elenco. E outros pontos que eu queria destacar, né? O Fluminense renovou com o técnico Fernando Diniz, com o Manuel, que eu acabei de citar, e com o Natan, meio-campista que passou a ter mais minutos quando o Nonato, que vinha fazendo boa temporada, saiu para o Ludogorets, da Bulgária. Então, essa renovação de empréstimo do Natan, oriundo do Atlético Mineiro, pode ser uma boa para o Flu e acredito que ele vai ter bastante minutos nessa temporada. Então é o Fluminense que não é SAF como Vasco e Botafogo, que não tem a receita que o Flamengo tem, mas que consegue montar bons elencos, que está montando um bom elenco para a temporada de 2023, que será cheia, com contratações pontuais, com reforços pontuais, com bons reforços, um trabalho contínuo do Fernando Diniz, e acredito que chegue muito forte novamente para a próxima temporada. O Mário Bittencourt, o presidente, está fazendo um bom trabalho, está regulando as contas do clube, fazendo contratações pontuais, como eu já citei aqui, e acredito que o Flu possa fazer uma ótima temporada, como foi em 2022, mas dessa vez em 2023. E você, torcedor tricolor, tem a mesma opinião? Acha que foram boas contratações? Como eles podem agregar a esse elenco do Fluminense? Quero ouvir sua opinião aqui. Valeu, galera! Obrigado pela audiência e um grande abraço.